Estamos enfrentando uma mudança climática global, mas a culpa é dos ciclos de Milankovitch. Descubra neste vídeo o que é esse processo misterioso, porque ele sempre determinou o destino do planeta e quando essa mudança climática nos espera. Portanto, fique atento até o final e, se você gostar, ficarei galacticamente feliz em receber um polegar para cima e um comentário. Obrigado a vocês e sejam bem-vindos. Você é mais do tipo verão ou inverno? Diga-me nos comentários. Eu gosto de ambos. Sempre passo vários meses na Sicília no verão e na Noruega no inverno, mas é bem possível que em breve eu passe frio no sul da Itália, mesmo no verão. O motivo da próxima era glacial, são os chamados ciclos de Milankovitch. Para entender isso, vamos primeiro esclarecer rapidamente como as estações a que estamos acostumados são realmente criadas. A Terra gira em sua órbita ao redor do Sol. Entretanto, seu eixo não é totalmente perpendicular a essa órbita, ele é inclinado. A inclinação é de pouco menos de 23,5 graus. Isso significa que uma parte da Terra está inclinada em direção ao Sol e a outra parte está inclinada para fora. Esse ângulo diferente de incidência da luz solar cria as estações do ano. E isso também explica por que não há estações distintas na região equatorial, porque aqui a incidência da luz solar é sempre uniforme. Na maioria das representações, isso também se limita a esse movimento da Terra ao redor do Sol. Mas isso é muito incompleto. Afinal, há muito mais corpos celestes em nosso sistema solar e todos eles influenciam uns aos outros em maior ou menor grau. Embora o Sol seja responsável por 99% da massa do sistema solar e, portanto, seja definitivamente a influência gravitacional mais forte, a força gravitacional dos outros objetos também tem um efeito sobre nós. Da mesma forma que não apenas a Terra o atrai, mas você também atrai a Terra. Entretanto, se você atrai visivelmente a Terra, então é hora de fazer dieta. Para encurtar a história, muitos outros objetos também influenciam a Terra. A Lua, é claro, mas também Júpiter, o planeta mais pesado, Saturno e, em um grau muito menor, os outros planetas. Nosso sistema solar é um sistema finamente ajustado, como uma espécie de relógio cósmico, todos puxando e puxando uns aos outros, e isso tem um efeito em nossa Terra, especificamente na inclinação do eixo da Terra, na forma exata da órbita e no plano da eclíptica, o plano das órbitas dos planetas. Todos esses fatores estão sujeitos a ciclos complicados, mas regulares, devido às influências físicas dentro do sistema solar, e esses são os ciclos de Milankovitch. O matemático e geocientista sérvio Milutin Milankovitch foi o primeiro a reconhecer esse fato na década de 1920. Estamos falando, portanto, de vários ciclos astronômicos que têm uma enorme influência sobre o nosso planeta e o clima. E apesar dessa imensa importância, as pessoas comuns provavelmente nunca ouviram falar dos ciclos de Milankovitch. Mas vamos mudar isso e dar uma olhada nos ciclos mais importantes. Talvez o ciclo de Milankovitch mais importante seja o ciclo elíptico. Em um período de 100 mil anos, a órbita da Terra ao redor do Sol se torna menos elíptica e depois mais elíptica novamente. Logicamente, a temperatura na Terra é mais constante quanto menos elíptica for sua órbita. Quando a órbita se torna mais elíptica, há fortes flutuações de temperatura e as temperaturas máximas em ambas as direções se tornam mais extremas. Pode parecer um pouco confuso, mas a Terra atinge seu ponto mais próximo do Sol, conhecido como periélio, em 3 de janeiro. O ponto mais distante do Sol, o afélio, ocorre em 4 de julho. No inverno do hemisfério norte, a Terra está, portanto, mais próxima do Sol, o que torna nossos invernos um pouco mais agradáveis e nossos verões um pouco mais amenos do que seriam. No hemisfério sul, o oposto é verdadeiro. Os verões tendem a ser particularmente quentes e os invernos tendem a ser particularmente frios. Isso ocorre apesar do fato de estarmos vivendo atualmente em uma fase bastante circular do ciclo elíptico de Milankovitch. Se a órbita da Terra se tornar mais elíptica nos próximos 10 mil anos,
Essas tendências sazonais se intensificarão e os invernos e verões no hemisfério sul se tornarão muito mais extremos, enquanto os verões no hemisfério norte se tornarão ainda mais amenos e os invernos ainda mais agradáveis. Portanto, nós, no hemisfério norte, somos beneficiários absolutos do ciclo elíptico de Milankovitch. Desculpe, queridos cangurus. Mas a coisa toda não é tão simples assim, pois há ainda mais ciclos de Milankovitch, por exemplo, o ciclo de precessão, que influencia o eixo da Terra. Já estabelecemos que o eixo da Terra tem uma inclinação de 23,5 graus e que é assim que as estações do ano são criadas. Fácil, exceto pelo fato de que o eixo da Terra se move. Aqui no planetário, temos um ótimo modelo que ilustra isso. Como parte do ciclo de precessão, o eixo da Terra realiza uma espécie de movimento circular e isso leva 26 mil anos. É também por isso que Polaris nem sempre é a estrela do norte. Há alguns milhares de anos, o eixo da Terra estava apontando para um lugar completamente diferente. Portanto, além de termos o privilégio do hemisfério norte, também temos o privilégio da estrela polar, porque vivemos no momento exato em que o eixo da Terra aponta para essa estrela. Aliás, somente do hemisfério norte. Mas não descanse sobre os louros, pois o ciclo de precessão reverterá o comportamento de inclinação da Terra. Em pouco menos de 13 mil anos, teremos verão em janeiro, e na Austrália, finalmente poderemos comemorar um Natal branco em dezembro. E então, seremos nós os afetados pelas estações mais extremas devido ao ciclo elíptico. Você pode dizer muito sobre os ciclos de Milankovitch, mas eles são justos. Há muitos outros ciclos de Milankovitch, alguns menos importantes, outros mais. E a interação de todos esses ciclos leva a algo que é tão estranho quanto assustador: eras glaciais. É sempre quando chega a hora do gelo, não é? Alguns dos ciclos de Milankovitch se encaixam perfeitamente com as eras glaciais na história da Terra. Por exemplo, um ciclo no qual o plano orbital da Terra ao redor do Sol sobe e desce em relação ao equador solar no decorrer de 100 mil anos. A extensão em que isso pode desencadear eras glaciais ainda não é totalmente compreendida, mas o momento se encaixa tão perfeitamente que os cientistas estão convencidos de que há uma conexão. Uma teoria é que a Terra se move através de uma camada de poeira cósmica em sua órbita mais íngreme ao redor do Sol, o que bloqueia parte da luz solar e, portanto, leva a temperaturas médias significativamente mais baixas. Isso significa que é apenas uma questão de tempo até que a Terra mude seu plano orbital como parte desse ciclo de Milankovitch, as temperaturas médias caiam e uma era glacial nos aguarde. Alguns de vocês vão se opor. As evidências são muito escassas, mas eu quero ter uma era glacial e ver mamutes. É aqui que um último ciclo de Milankovitch entra em ação e muito provavelmente ele nos trará a Era do Gelo. Estou falando do ciclo axial. Já ouvimos falar que o ciclo de precessão faz com que o eixo da Terra se mova em um círculo. O ciclo axial faz com que seu ângulo de inclinação mude. Os 23,5 graus sobre os quais acabamos de ouvir falar não são fixos em uma pedra. Durante o ciclo axial de Milankovitch, que dura 41 mil anos, o ângulo de inclinação do eixo da Terra varia entre 22,1 e 24,5 graus. Atualmente, estamos na parte do ciclo em que o ângulo de inclinação diminui. Mas isso não deveria significar que as estações estão se tornando menos extremas e se afastando de uma era glacial? Não. Porque com uma inclinação menor do eixo da Terra, os verões se tornam mais amenos. Afinal de contas, nenhuma parte da Terra está agora apontando extremamente para o Sol. O gelo do inverno dificilmente derreterá no verão e se tornará uma parte permanente da paisagem. O resultado? Grandes partes da Terra congelarão. Quanto mais gelo houver na superfície da Terra, mais luz solar deixará de ser absorvida e passará a ser refletida de volta para o espaço. Um processo de intensificação que acabará levando a uma era glacial. Um sistema de bola de neve no sentido mais verdadeiro da palavra. Atualmente, estamos vivendo um curto período quente. Isso também é conhecido como Holoceno interglacial. Um curto período excepcional
com um clima ameno que começou há quase 12 mil anos. Portanto, trata-se de uma breve anomalia dentro de uma era glacial maior. E, graças aos ciclos de Milankovitch, essa anomalia chegará ao fim em algum momento, e a era glacial que está prevalecendo no momento voltará a prevalecer. Estou me repetindo, mas... No entanto, isso ainda pode levar vários milênios, o que, em termos geológicos e cósmicos, não é nada longo. E é claro, você precisa levar em conta que as atividades humanas também têm um impacto conhecido sobre o clima. E a relação entre o efeito estufa antropogênico e os ciclos de Milankovitch é algo que ainda estamos no início da pesquisa. Acho esse tópico incrivelmente fascinante e mostra mais uma vez o quanto nossas vidas são determinadas pelo espaço e o quanto sabemos pouco sobre ele. Tão pouco quanto sabemos sobre o interior do nosso planeta, o núcleo da Terra. Ele influencia o clima global e o campo magnético da Terra, que nos protege das influências do espaço. E os pesquisadores fizeram agora uma descoberta chocante. O núcleo interno da Terra parou de se mover repentinamente e agora está girando lentamente na direção oposta. Você pode descobrir como isso pode ter acontecido. E se precisamos nos preocupar no vídeo abaixo, não deixe de clicar nele. E se quiser apoiar o canal, você também pode navegar pela minha loja espacial, onde pode comprar as camisetas dos vídeos e meteoritos reais. Cada compra apoia meu trabalho. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!